vamos entrar nesse assunto do incêndio. Aham. Né? É uma emergência, né? Ninguém está esperando um negócio assim como um incêndio. E aí, eu não sei como é que foi para ti, assim, eu quero ouvir mais. Antes de eu fazer as perguntas, eu queria ouvir a história, assim, onde tu estava e o que aconteceu quando tu soube que a tua igreja começou a pegar fogo. Como é que tu recebeu a notícia? Foi uma loucura. Eu acordo cedo sempre, assim, né? Para poder adiantar minhas coisas antes da geral acordar, e aí você já não consegue fazer mais nada. Então, 5h30 meu despertador desperta, mas antes disso eu acabei acordando, assim, porque meu celular tava vibrando. Aí eu fui ver, achei que era o despertador e não era, várias ligações, assim. E eu não atendi nenhuma, assim, tudo desconhecido, não atendi nenhuma. E aquilo não parava, e eu tentando, o meu despertador, ele tem aqueles desafios, né? Aqueles paradas para você acordar, senão você não acorda. Eu tentando preencher eles para poder parar de vibrar ali, e as ligações entrando, aí uma hora eu, por favor, atender, mano. Aí sentei na cama, atendi, falei, e aí, que foi? Aí ele disse, você é o pastor da Viela? Aí, nisso eu já saí do quarto, eu falei, pô, o que aconteceu? Cara, a igreja tá pegando fogo. Aí eu desliguei a pessoa. Falei, mano, trote. Para com isso. Trote, loucura. 5 e alguma coisa ali da manhã. Aí, pô, subi, fui pro sofá, pra sala. Aí desliguei o despertador e comecei a ver várias ligações. O vizinho da igreja tava me ligando também. Eu atendi e ele, otário, tá pegando fogo a igreja, cara. E eu, tá, beleza, tô indo pra aí. Só que aí eu fiquei meio que parado, assim, né? Aí eu desliguei, fiquei parado. Aí o meu pastor auxiliar, que é o Rian, o Bruno Rian, me ligou também. Aí eu atendi ele, não falei nada, ele não falou nada. Aí eu falei, é fogo, né? E ele, é fogo, mano. E ele é bombeiro, né? Então ele ficou sabendo da situação. E eu falei, cara, tô indo pra lá. E é sério? E ele falou, cara, eu acho que é sério. Porque eu imaginei, tipo, sei lá, imaginei pouca coisa, ali, sabe? né? Tá saindo uma fumaça de repente. E aí eu falei, cara, e o que a gente leva de documentação? E ele, cara, vamos pra lá e a gente vê o que acontece. Assim, não tem o que levar agora. E eu, tá. Aí nisso, desliguei. Aí fui pegar uma camiseta, eu tava sem camiseta, fui pegar uma camiseta no quarto, aí, pô, a Sol, minha esposa, tava acordada já, ela que foi. Eu falei, a igreja pegou fogo. Assim, meio bocó, assim, meio falando meio que sem noção. E ela, não acredita. Eu falei, cara, também não tô acreditando, depois eu te falo. Coloquei uma camiseta, virada a camiseta do avesso, depois eu fui ver do avesso. Fui pra igreja, e é perto da minha casa, assim, são 12 minutos, assim. Mas eu fui muito devagar. Porque aí geral começou a me ligar, continuaram a me ligar, assim, né? E eu fui indo devagarinho, assim, e eu parei na rua lateral da igreja, na rua lateral, assim, e eu vi a fumaça, e eu dei uma travada mesmo, assim. Ali deu uma... Porque era grande a fumaça. Ali deu uma travada, ali no meu... Não segui, parei, assim. Dei uma travada, fiquei alguns minutos ali, falei, cara, eu tenho que ir lá, né, mano? Aí liguei o carro, peguei, entrei, os bombeiros já estavam lá, o Rian também já estava. E o Rian é daqui, de São Leopoldo, né? Então o trajeto dele era muito maior, mas ele chegou primeiro, assim, porque eu dei uma travada mesmo. Aí cheguei, foi muito legal, assim, a provisão do Senhor. Na guarnição dos bombeiros, 2 deles frequentam a igreja lá, né? Então, assim, foram muito cuidadosos, porque quando eles estão combatendo, eles não estão muito preocupados com aonde a água vai cair, sabe? Então eles foram muito cuidadosos, assim, abriram muito rápido o lugar, sabe? Não destruíram o que não precisava destruir, assim, foram cuidadosos. Não, vamos tirar isso aqui daqui, que isso aqui dá para salvar ainda. Os caras foram muito legais, assim. Então foi a provisão do Senhor em meio a tudo isso. Aí dei uma travada, assim, entrei, cumprimentei o pessoal e aí vi o lugar, assim, o lugar tava todo queimado, né, devastado, assim. E eu, caraca, aí eu pensei, pô, não posso desabar aqui também, né? Não vai ser legal. Aí encontrei um canto, assim, no meio, a galera concentrada em outras coisas, aí dei uma quebrada, assim, comecei a chorar, assim, poxa vida. Eu tava num processo de deixar o lugar bonito, assim, sabe? Confortável e tudo. Só faltavam os vitrais. E os vitrais estavam atrasados, né? Graças a Deus que atrasaram, né? Então só faltavam os vitrais. E aí eu ia descansar no sentido de, cara, não vou ficar mais... concentrado na estética do lugar, porque a estética tá pronta, assim. Então, foi um baque forte, assim, foi uma parada que pegou pra mim, assim. Aí dei uma chorada ali, aí me
me coloquei de volta no lugar que eu devia estar, assim. E a partir daí comecei a receber a galera da igreja, que aí o pessoal da igreja começou a pipocar ali, né? Começou a chegar. E aí comecei a consolar, né? Sair do lugar de devastado e comecei a consolar o pessoal em relação a o que a gente ia fazer, né? Então como é que foi essa questão, primeiro interna de ti, assim, porque tu falou do baque, tu falou do momento ali que dá aquela tristeza, aquela vontade de chorar. Que tu diz para si mesmo? Como é que tu prega para si mesmo num momento de emergência que nem esse? Como é que tu produz essa mudança dentro de ti de, cara, eu tô abalado agora, mas eu tenho que passar a ser o cara que consola? Sim. Como é que tu faz a jornada? Eu acho que a gente precisa ter... E aí é uma parada que eu tenho, é a capacidade de me automotivar, né? Então, eu fui gradualmente, assim, eu fui caindo emocionalmente e chegou um ponto que eu caí mesmo, assim, fui para um canto, me sentei, chorei, né? Chorei. E aí entendi, cara, eu preciso sair desse lugar agora aqui, porque eu tenho pessoas que dependem de mim, né? Dependem da minha postura também. E aí comecei a me automotivar. Cara, eu tenho que levantar daqui, a gente... Mesmo sem acreditar que conseguiria, né? Cara, eu tenho que levantar daqui e falar que Deus vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito. Deus vai fazer, a gente vai fazer. Então, comecei a repetir isso pra mim. Cara, emocionalmente, tu não tava sentindo. Não sentia nada, não. Que era verdade. Eu sabia que Deus estava junto. E eu vi o cuidado do Senhor. Os bombeiros eram a galera da igreja, a maneira que entraram. O fato na esquina, dois prédios assim ao lado, tinha um prédio de produtos químicos, sabe? Uma parada... Foi o cuidado do Senhor. O telhado ele explodiu, né? Então o fogo foi por isso que o pessoal conseguiu visualizar o lance do incêndio. Então isso também foi o cuidado do Senhor, porque se o telhado não quebra, as paredes iam implodir, né? Então ia acabar com o prédio e ia pegar os outros prédios. E aí quando vê uma parada dá uma quadra, imagina uma quadra pegando fogo, um produto químico. Meu irmão, eu saí algemado de lá. Acabou. E não foi durante culto, assim, sabe? Sim. Cara, se acontece... 37 crianças, cara, correndo, sabe? Todo mundo sabia pra onde tinha que ir em caso de evacuação, sabe? Tinha sinalização e tudo, mas na hora do desespero as pessoas não pensam direito, né? Então, o fato de não ter acontecido durante o culto, o fato de ter ficado ali, só ali. Pô, eu tinha seguro predial, então tava tranquilo, né? Não tinha seguro do resto, mas o predial tava tranquilo. Não foi para outros prédios. Eu via isso. Em meio a toda a dor que eu tava sentindo, eu via isso e eu usava isso para me motivar. Cara, é isso que eu vou falar para mim e é isso que eu vou falar para os outros. Eu não sabia o que ia acontecer. Tipo, hoje a gente tá legal, mas eu não sabia que a gente ia estar legal hoje. Eu sabia que a gente tava mal, mas poderia ter sido muito pior, sabe? Então, eu usei isso para me motivar e para motivar os outros. E sempre falei, olha, isso é a treliça. Aquilo que a gente conversou da virada do 50 para o 100. A gente perdeu a treliça. Perdeu um monte de coisa legal que a gente tinha. Mas as pessoas estão aí, a videira continua viva, continua de pé. A gente só tem que achar outro lugar agora. É extremamente difícil fazer tudo isso, né? Mas eu usei muito isso para me motivar e para motivar os outros. E a causa do incêndio, vocês identificaram? Era prevenível, não? Não, foi uma pane elétrica, assim, né? Foi uma pane elétrica, foi uma descarga na tensão e acabou dando um curto em algum dos equipamentos lá. Ou foi a geladeira ou foi o freezer que a gente tinha, né? O laudo identificou isso. Então um dos dois entrou em curto, com uma sobrecarga que teve na energia, e a partir dele pegou fogo em tudo. E aí depois que tu tem esse primeiro contato, né? Que já é meio que um gerenciamento de crise mais imediato. Né? A poeira baixa um pouquinho. Como é que tu falou que no começo tu tinha essa emoção e a coisa de, vou pregar para mim mesmo que Deus está aqui, mas tu não visualizava como é que tu ia fazer depois, não tinha um plano, não tinha nada na cabeça. Nada. Como é que foi para ti criar esse plano de reconstrução e tratar o teu coração para, não, isso aqui me dá esperança, vamos seguir por esse caminho? Como é que foi esse processo? Cara, então, no dia 19, que foi na quinta-feira do incêndio, a gente ficou em volta disso. Ali esperando a perícia, esperando o laudo, esperando a liberação. Então, eu tinha ações práticas a fazer, tirar o que sobrou, né?
isolar ali e tirar o que sobrou. Então, o dia foi em volta disso. Quando acabou o dia e a gente conseguiu retirar o que era preciso retirar ali, o que sobrou, e colocar na casa dos irmãos e distribuir, eu fui para casa e aí tomei banho, comi alguma coisa e comecei a pensar nesse projeto de reconstrução. Então fiquei a noite toda pensando nisso, fiz uma listagem do que a gente perdeu e do que a gente precisaria para recomeçar. Foi uma madrugada longa, assim, né? Então foi muito estratégico mesmo, assim. Cara, eu acho que isso aqui tem que acontecer dentro de 2 meses e aí dividir, né? Então a primeira grande fase tem que abranger 50% de tudo que a gente precisa, a segunda tem que abranger 30% e a terceira 20%. Né? Então dividi assim em 3 fases e listei tudo. Assim. Coloquei no Excel e listei tudo, fiquei a madrugada fazendo isso. Assim, né? Então pensei desse jeito. Assim, e a partir disso comecei a pensar em prédio. Assim, né? Então já tinha esse prédio que a gente está, eu já tinha visto, só que era uma parada que não fazia sentido, que é muito grande, o valor muito alto, não fazia sentido dar esse passo, né? Naquele momento. Com aquelas condições não fazia sentido. A ideia era você aumentar 25%, 30% do seu espaço, né? Para não ser uma parada assim, ó, nossa, a igreja está vazia, vazio, né? Nossa, restaurante ruim, né? Um monte de cadeira vazia. Então a ideia foi essa. Então fiz isso, fiquei a madrugada dividindo as fases e pensando o que cada fase deveria contemplar. Né? Foi assim. Fez um inventário de danos e isso já que a gente vai começar a reparação. Tá, e aí, isso aí já começou a te dar uma esperança, assim? Já começou a ficar animado? Ou ainda o sentimento era tipo assim, meio que de derrota, ainda não tinha aquela emoção positiva, assim, de vamos lá? Não, eu tinha expectativa de que Deus poderia fazer. Sempre Deus pode fazer. Eu tinha essa expectativa, Deus, olha, isso pode acontecer. E eu tentei ser realista também. Eu preciso disso e disso. Não pensei em projetar o lugar em comparação com o lugar antigo. Que o lugar antigo levou 3 anos, né? Levou 3 anos para ser como era. Então, os caras precisam do básico. O básico é isso. Deus, fui realista e esperançoso. Acho que não estava tão motivado. Estava esperançoso. Deus, pode acontecer. Dá para ser. As coisas só tem que... um gigante cada vez, assim. Tinha muita coisa que tinha que dar certo, assim, sabe? Tinha que dar certo o prédio. Então, dia 19 de dezembro, assim, final do ano, ninguém quer fazer mais nada. O pessoal já tá em outro lugar, outra vibe. E aí, entrar em contato com o proprietário e falar, olha... Aí foi minha esposa que fez isso, né? Ela tinha um contato do proprietário que era o mesmo bairro ali da empresa dela e do pai, né? Então, tinha contato com o proprietário. Então, ela fez esse trâmite de mostrar para ele o que aconteceu com a igreja, de falar que a gente tinha prioridade no sentido de encontrar um lugar, que a gente não poderia ficar tanto tempo sem culto e fazer todo esse trâmite. Então, tinha um primeiro grande desafio, né? Encontrar um lugar. Já tinha um lugar em vista, só tinha que acertar detalhes e ver se o cara iria agilizar também pra gente assinar, né? Então, foi... A vitória das etapas foi me animando mais, assim, sabe? Então, assim, deu certo. 19 de dezembro pegou fogo. 2 de janeiro a gente assinou o contrato. Foi legal. A gente disse, pô, Deus tá nessa parada, mano, vai dar certo. E a partir disso as coisas foram acontecendo, assim, tipo... Foi muito legal o último culto. Então, 19 pegou fogo, mas a gente tinha um último culto ainda. Várias pessoas ofereceram espaço, né? Cara, usa a minha igreja, usa aquilo. Mas eu entendia que a gente precisava ter uma parada nossa mesmo, assim, não por ser sectário nem nada disso, mas fazia sentido ter uma parada nossa. Então a gente alugou um espaço e fez o último culto e foi muito emocionante porque geral foi. E eu vi pessoas que não estavam tão engajadas falando assim, cara, conta comigo, agora esse ano, cara, eu não trabalhei o que deveria, mas assim, ano que vem conta comigo, a gente vai reerguer, a gente faz... Pô, galera que não estava tão envolvida assim, essa situação fez eles mudarem. E eu contei para eles a história de Jó, e aí falei, pô, vocês lembram da história de Jó? O diabo chegando falando, deixa eu tocar em Jó, Deus falando para Jó, você conhece meu servo Jó? E contei essa história de Jó para eles e substituí os personagens, né? Imaginem Deus falando para Satanás, tem visto a viela? Tem visto como ela tem crescido, como tem avançado, como as pessoas estão se comprometendo, estão se batizando, isso e aquilo. E aí Satanás, então deixa eu tacar fogo na igreja deles. Não, pode tacar.
Foi muito legal. Geral falou assim, cara, essa história, essa analogia que você fez, cara, foi muito legal. E o pessoal Então isso me deixou muito animado também. Geral falando, cara, conta comigo, conta comigo. E eu sabia que dava. Sabe? Aí eu já tava 100% já. O último culto ali eu tava 100%. Eu falei, cara, vai dar. Vai dar. Tu viu Deus agindo muito claramente no meio. Não, demais, demais. Eu vi Deus em meio ao fogo ali. Eu vi o cuidado dele de preservar tudo. E vi a reação das pessoas e das coisas acontecendo desse jeito também, sabe? Deus agindo e fazendo a galera se mobilizar e pegar junto. Isso foi muito legal, mano. Que bacana. Então, internamente, a tua abordagem foi manter a esperança e um gigante de cada vez. Isso. E aí com as pessoas, né? Agora vamos falar do lado de fora, né? A gente falou meio que tu internamente, mas do lado de fora. Qual foi o sentimento geral das pessoas e como é que tu fez o processo de criar uma nova visão para essa situação de crise e animar o pessoal? Como é que tu abordou essa situação? Eu sou muito privilegiado porque eu tenho uma grande porcentagem de militares, né? E não só militares, mas famílias militares. Então, a Bruna, que é responsável pelo financeiro, chegou em mim e foi muito louco. O incêndio rolando, a parada acontecendo, e ela assim, a gente tem que dar uma resposta. Isso é muito legal. Sim, as pessoas falando, tá, que a gente tem que dar uma resposta, mano. A gente tem que alugar um lugar para fazer o culto e a gente não tem que ficar alugando o lugar, sabe? A gente tem que ter um negócio nosso, fazer isso que maior, melhor e maior. Essa ela fala, assim. Então eu não precisei, sabe, despender tanto para motivar, porque a minha galera interna fazia isso, sabe? Não, a gente vai achar um lugar e a gente vai dar uma resposta. E nas primeiras reuniões que eu fiz, eu falei isso, cara, a gente vai avançar pelo rei e pelo reino, vai avançar e vai dar uma resposta para Satanás, Aí usei alguns exemplos, cara, igreja tal pegou fogo em tal ano, ficou 1 ano e alguns meses usando o prédio da fulana, a gente não vai fazer isso, a gente vai reconstruir em 6 meses, 6 meses a gente vai estar de pé, a gente vai estar maior, a gente vai estar melhor, cara, e a gente vai fazer isso em 4 meses, a gente vai fazer. Então, eu não precisei despender tanto assim, de falar, não fica triste, vai dar certo, porque, sabe, a galera meio que pegou essa ideia e viu a resposta. Pô, dia 2 o prédio estava assinado, dia 3 a galera entrou para limpar, e aí já começa o forro, já começa a fazer parede, e vambora. Cara, pelo que você tá me contando, parece que a situação toda ajudou mais a motivar do que desmotivar a galera. Isso aí, mano. Isso foi isso mesmo. Inverso. Foi. Não, eu não tive caso de puxa vida, ai, que chato, ai, agora não vai dar. Não tive. Ou pelo menos não chegou até mim, sabe? Não chegou até mim. Todo mundo chegou, cara, vamos dar uma resposta. Tô contigo e vamos junto. E foi isso, assim. Isso foi muito legal. Que bacana, e pegando a tua pregação lá de Jó, Deus deve ter cutucado o homem de Satanás, assim, viu? É isso aí. Os caras são ponta firme. É isso aí. Que legal, cara, que legal. E aí, quantos por cento vocês já estão de reconstrução, assim? Cara, já tem 75%. Já tem 75%. Então, até abril ali, eu projetei que até 15 de abril a gente fecha tudo, mas o prazo é 31, né? 31 de abril eu encerro aí as fases, né? E aí tá legal já. E sendo bem prático, assim, como é que tu organizou a reconstrução? Tu teve fontes de financiamento que tu tentou buscar de lugares, tu procurou doações, como é que tu organizou a equipe, a coisa toda? Cara, no dia eu não fiz isso, né? No dia recebi várias mensagens, né? Então o WhatsApp estava lotado assim e as pessoas que conheciam mesmo acabaram divulgando essa situação nos grupos aí de WhatsApp e falando para outras pessoas. Então, no primeiro momento eu não precisei fazer isso assim de falar, cara, ó, a igreja pegou fogo. Eu fiz no dia fazendo um vídeo pro Instagram da igreja, falando, gente, ó, a igreja realmente pegou fogo, então não precisa confirmar se é verdade ou não, realmente é verdade, a igreja pegou fogo. E a gente vai reconstruir e, pô, me ajuda aí se você quiser fazer parte dessa reconstrução. Então foi o único vídeo que eu fiz no dia, depois disso a galera disparou e a cidade ficou sabendo disso também, né? Então saiu no jornal, aquela coisa toda, né? Geral repercutiu bastante e a partir dessa repercussão eu comecei a falar, olha, eu tô com um projeto aqui
é de reconstrução, tem 3 fases, vou fazer isso, isso e isso. Eu tenho uma planilha online onde as meninas estão colocando as saídas, o que a gente está gastando. Cara, se você quiser nos ajudar. Então, disparei isso para geral também, para quem eu conhecia. E cada fase que termina, esse pessoal recebe um relatório, né? Então, ó, tava assim, agora tá assim, tantos por cento já avançou, a gente precisava de tanto de dinheiro, conseguiu isso, ainda falta isso. E tem uma planilha online onde as meninas ficam lançando as notas e o que está sendo gasto. Então, é uma parada muito transparente e de fácil acesso, assim, né? Mas respondendo, no primeiro momento eu não fiz, porque isso se fez sozinho, né? Essa repercussão. Após isso, eu comecei a ir pontualmente em quem eu conheci. Falei, cara, me ajuda aí, vamos embora. E faltou alguma coisa? Tá faltando bastante, né? Tá faltando ainda. Tá faltando ainda. Mas tá indo. Tá indo, graças a Deus. Bacana. E aí, o efeito que teve isso foi aumentar o número de pessoas que circulam nos cultos? Sim, tem muita gente curiosa, né? E a resposta que a igreja deu cara, é um milagre. Então, assim, muitas igrejas passam por isso, né? A gente não é único por causa disso. Mas a gente é único pelo jeito que responde. Então, assim, tem inúmeros casos aí na história de igrejas que pegaram fogo e ficaram usando prédio emprestado durante 1, 2 anos até se reerguer. A gente tá fazendo isso em 4 meses, assim, é um milagre. É Neemias, entendeu? Cara, Contemporâneo. Cara, é muito rápido.